Permitam-me agradecer o amável convite que me foi endereçado para proferir a conferência inaugural nesta sessão solene de abertura do ano letivo do Instituto Superior de Ciências Educativas, que hoje comemora 29 anos de existência. São 29 anos de dedicação à formação e qualificação de cidadãos em várias áreas sociais e humanas, nas quais destaca a formação de docentes, a qualificação para o exercício de funções administrativas e de gestão escolar, a educação especial, o turismo, o desporto, entre outros. Estou aqui na qualidade de Secretário de Estado do Desporto e Juventude, a falar para uma plateia mista, composta de pessoas que já terminaram a sua formação, que têm já as suas profissões, mas acima de tudo para a comunidade académica, designadamente os professores e os alunos. Quando aceitei este convite, interroguei-me. Para além de experiências da minha vida enquanto estudante, onde de facto fui Presidente da Associação Académica de Coimbra já há muitos anos atrás, ou como empresário, como deputado e agora como membro do Governo, o que é que eu poderia dizer nesta ação solene que se traduza num valor acrescentado para quem hoje aqui se encontra, em particular os alunos, os jovens que conduzirão o país amanhã? Tentarei balizar assim a minha intervenção à minha atividade atual enquanto responsável político das áreas do desporto e juventude. E tentarei dar-vos conta do que estamos a fazer, como estamos organizados, que políticas desenvolvemos, onde estamos representados, que organismos tutelamos, para quem governamos, o que já conseguimos e o que ambicionamos conseguir. Naturalmente pensarão que tal conhecimento e explicação apenas terá interesse aos que mais perto se encontram ao universo desportivo e da juventude. Naturalmente que sim. Mas a transversalidade das áreas que tutelo creio que garantirá o interesse de muitos, como por exemplo os estudantes de turismo, área hoje indissociável do desporto, ou mesmo dos alunos de gerontologia, cuja especialização na área da atividade desportiva se avizinha como uma solução profissional de futuro, dado o envelhecimento crescente da nossa população. E assim, abusando da vossa paciência, gostaria, de forma sucinta, de vos relembrar e dar conta de quais são as principais funções do Governo. O Governo tem funções políticas, legislativas e administrativas. Conduz a política geral do país e dirige a administração pública que executa a política do Estado. O atual Governo iniciou o seu mandato estipulando para as áreas do desporto e juventude um conjunto de prioridades programáticas. O Governo entende o desporto como uma componente essencial do desenvolvimento integral dos cidadãos e pretende criar condições para estimular o desporto escolar, o de alto rendimento, as seleções nacionais e o desporto profissional. Por isto, definiu como objetivos estratégicos incrementar a prática desportiva, contribuindo para uma população portuguesa mais saudável. Melhorar a acessibilidade e aumentar a participação desportiva por parte dos cidadãos mais vulneráveis, os portadores de deficiência, crianças e jovens, praticantes séniores, imigrantes, reclusos, etc. Incentivar um modelo de colaboração entre e com os vários intervenientes da sociedade civil, movimento associativo, agentes esportivos, entidades públicas administrativas a todos os níveis, tendo em vista a otimização dos recursos. Atuar de forma mais interventiva na construção de uma sociedade que valoriza a ética no desporto, procurando erradicar fenómenos como a corrupção, a violência, a dopagem, a intolerância, o racismo e a xenofobia. Já no domingo da juventude, postulámos os seguintes objetivos. Criar condições para melhorar o nível de saúde e bem-estar com iniciativas específicas para os jovens em setores como a prevenção e atuação nas situações de combate às drogas e ao álcool e na proteção sexual. Promover, junto dos professores e restantes profissionais do ensino, competências para aumentar as suas capacidades no diagnóstico e apoio a situações de saúde e bem-estar dos jovens. Reforçar as medidas específicas para o combate ao desemprego dos mais jovens, estimulando o empreendedorismo económico e social. Motivar os jovens, monitorizando e apoiando projetos de associações juvenis ou pelo incremento de projetos públicos locais para participarem de forma ativa nas suas comunidades e na cidadania. Minhas senhoras, meus senhores, como instrumento auxiliar e orientador da atuação do Governo, são elaboradas as grandes opções do plano, que servem igualmente de monitor da atuação governamental. Face a esses objetivos vertidos no programa do Governo, há que passar para um instrumento mais operacional. Como vos disse, ao Governo cabe legislar e definir políticas. Quem operacionaliza este programa e conjunto de medidas é a administração pública, neste caso a do desporto e juventude. Quando este Governo chegou ao poder, tínhamos dois institutos públicos. O IPJ, o Instituto Português da Juventude, o IDP, o Instituto de Desporto de Portugal, acrescidos ainda da Movi Jovem, que é a entidade que geria e que ainda gera as pousadas da juventude e do Cacão Jovem,
a Fundação para o Desenvolvimento das Tecnologias da Informação, que era responsável pela divulgação das TICs, a Agência para o Programa Juventude em Ação e ainda a Autoridade Nacional Antidopagem, a ADOP. Os tempos de constrangimentos financeiros obrigavam e obrigam a reformas urgentes e incisivas. Surgiu assim o Plano de Reforma da Administração Central, o PREMAC. E aqui residiu o nosso primeiro desafio: a fusão do Instituto do Desporto com o Instituto Português da Juventude e a extinção da FDTI, integrada no novo organismo, bem como a criação de uma solução para as pousadas, uma solução para a Movisão. Historicamente, as áreas do desporto e da juventude apresentam características de transversalidade com diversos setores da governação, resultando entre elas próprias uma direta relação que justifica em vários planos um tratamento coerente e muitas vezes conjunto. O reconhecimento da correlação entre desporto e juventude tem, desde logo, consagração na Constituição da República Portuguesa, na qual está expresso que os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente na educação física e no desporto. Deste modo, surge assim o novo Instituto Português do Desporto e Juventude. Um instituto dotado de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, e integrando na esfera da sua gestão a Autoridade Antidopagem e a Agência Nacional para a Gestão do Programa Juventude em Ação. Esta fusão pretendeu também responder ao desafio da racionalização e modernização da administração pública e a melhoria dos seus serviços com evidentes ganhos de eficiência. No atual contexto, o nosso país se encontra sob assistência financeira internacional e caracterizado por severas restrições orçamentais, considerou-se prioritária a reestruturação e a redução das estruturas da administração pública. A situação que o país atravessa não se compadece com a perpetuação do funcionamento de entidades que apresentam resultados líquidos negativos, acumulados, significativos e que não demonstram capacidade para, a curto e a médio prazo, gerarem receitas próprias e, consequentemente, serem sustentáveis. Foi assim criado um único instituto para assegurar a coordenação operacional integrada de ambas as políticas, com uma melhoria de redes integradas de informação, mais e melhor captação de meios financeiros para a execução dos programas e a promoção de uma atuação mais ágil, funcional e concertada. Esta reorganização administrativa permite poupar cerca de 14 milhões de euros em gastos de estrutura e funcionamento num orçamento global de apoio ao desporto e à juventude que ronda os 64 milhões de euros. O IPDJ, o Instituto de Desporto da Juventude, tem por missão apoiar a definição, execução e avaliação da política pública do desporto, bem como o apoio à prática desportiva regular de alto rendimento, através da disponibilização de meios técnicos, humanos e financeiros. A preservação da ética no desporto é ainda um dos escopos essenciais do Instituto. De igual modo, o IPDJ visa dinamizar o apoio ao cientivismo, ao voluntariado e à promoção da cidadania, à ocupação dos tempos livres, à educação não formal, à informação e à mobilidade geográfica dos jovens, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Pretende ainda revitalizar todo o turismo jovem, em particular as pousadas juventude e o cartão jovem. Posso dizer que, à semana, iremos assinar um contrato com a Galp e o próprio cartão jovem passará a dar descontos nos combustíveis, o que é sempre simpático nos dias que correm, e é um upgrade muito interessante para o cartão jovem. Posso também informar que temos uma experiência piloto que eu gostaria que o Instituto pensasse, que é a da criação do cartão jovem dentro das universidades. Lançamos um projeto piloto na Universidade de Minho, com a Associação Académica da Universidade de Minho, e eu penso que é uma coisa importante para a própria Associação de Estudantes aqui do Luís, pensar nisso, onde o próprio cartão de estudante é o cartão jovem, ou seja, o portador do cartão de estudante da instituição passa a usufruir de todos os descontos que o próprio cartão jovem tem subjacente. O projeto piloto na Universidade de Minho está a correr muito bem. Isso vai permitir, com certeza, a maior divulgação do próprio cartão jovem e permitirá também entrar o próprio cartão jovem num setor onde não tem grande transmissão, que é de facto no ensino superior, e penso que poderá ser de facto aqui uma ideia interessante a trabalhar entre a Movisão e o próprio Instituto de Ciências Educativas, se assim o entender. E dizia ainda que, para além destes instrumentos, sob a própria égide do Secretário de Estado do Desporto, temos dois órgãos de consulta, o Conselho Nacional de Desporto e o Conselho Consultivo da Juventude, que, de alguma forma, assessoram e dão sugestões ao governante com a responsabilidade das duas tutelas. E toda esta estrutura é, de facto, a máquina que articula com o movimento associativo desportivo federado e juvenil,
sendo que abaixo deste topo da pirâmide encontramos as estruturas de cúpula do desporto, designadamente o Comitê Olímpico de Portugal, COP, o Comitê Paralímpico de Portugal, CPP, a Confederação do Desporto de Portugal, a CDP, as associações profissionais, federações esportivas, clubes, coletividades e também as federações nacionais das associações juvenis e o restante movimento associativo juvenil. Mais ainda, o IPDJ passa a ser a autoridade nacional competente para o reconhecimento das qualificações profissionais no âmbito das profissões regulamentadas, como, por exemplo, instrutor de mergulho, diretor técnico de instalações desportivas, técnico de exercício físico e treinadores de desporto, entre outros. Estas alterações trouxeram valências, mas naturalmente muitas outras responsabilidades. Está em causa uma evolução significativa no universo desportivo. Através deste processo, aumentou-se o rigor na qualificação e na certificação para operar e exercer funções do desporto, pugnando desta forma pela defesa da saúde pública e da qualidade dos serviços prestados. E cá está uma medida que toca de forma indelével o trabalho e a missão deste estabelecimento em si. Gostaria agora de abordar com todos a forma como se processa o apoio e o financiamento público. O associativismo desportivo tem, ao longo dos anos, desempenhado um papel determinante na promoção de espaços de oportunidade para o acesso à formação e prática desportiva. Portugal tem cerca de 70 federações, 56 destas com autoridade pública desportiva, registrando sensivelmente 11.500 clubes, 522.000 praticantes, dos quais 132.000 são mulheres e mais de 2.600 são praticantes com deficiência. 36.000 treinadores acreditados, dos quais apenas 2.640 são mulheres. 15.500 árbitros e juízes, dos quais apenas 3.091 são mulheres. Calculando-se ainda que exerçam funções no universo desportivo federado aproximadamente 35.500 dirigentes, dos quais apenas 4.000 são mulheres. Temos um caminho longo a percorrer ainda aqui na igualdade de género e será importante, de facto, valorizar o papel da participação das mulheres também, não só enquanto praticantes, mas sobretudo enquanto dirigentes no desporto. No desporto não federado, calcula-se que existam cerca de 450.000 dirigentes associativos em aproximadamente 30.000 coletividades que têm valências na área do desporto. Para apoio ao desporto, o IPDJ disponibiliza linhas de financiamento à estrutura associativa federada, devidamente regulamentadas por lei, de que são exemplos os seguintes programas. O Programa de Desenvolvimento da Prática Desportiva, o do Enquadramento Técnico, o do Alto Rendimento e Seleções Nacionais, a Formação Desportiva, os Eventos Desportivos Internacionais, as locações às regiões autónomas, o Desporto para Todos, as Missões Internacionais, os Prémios de Mérito Desportivo, as Bolsas Pós-Carreiras do Alto Rendimento, o seguro do praticante do alto rendimento, entre outros. Mas para além destes apoios, que são diretamente geridos com autonomia pelo movimento associativo do desporto federado, o Instituto ainda assegura e disponibiliza os serviços do Centro de Medicina Desportiva, suporta o funcionamento da agência contra o doping, oferece as instalações e outras valências do Complexo Desportivo do Jamor, financia a Fundação do Desporto, a que se associam os custos do próprio Instituto, que mantém uma estrutura descentralizada com presença nas 18 capitais de distrito, e ainda o Museu e a Biblioteca Nacional do Desporto.